Os homens Michelin, também conhecidos como Balloon Man, não são parentes do Balloon Boy, são uma categoria de supostos seres humanoides associados principalmente a relatos de OVNIs, extraterrestres e fenômenos paranormais. O nome vem da aparência dessas criaturas, que lembra bastante o Bibendum, o famoso mascote do Michelin. As testemunhas geralmente descrevem os seres como humanoides de aparência arredondada e volumosa, com o corpo dividido em várias partes, semelhante a um conjunto de anéis ou um traje inflado. Alguns relatos dizem que eles possuem roupas prateadas ou acinzentadas, capacetes transparentes, visores e até tubos conectados ao corpo, fazendo com que pareçam muito com astronautas. Uma característica bastante comum é a maneira estranha como eles se movimentam. Eles são descritos como rígidos, lentos ou mecânicos, quase como bonecos ou robôs. Em alguns relatos, os seres simplesmente aparecem por alguns instantes, observam as testemunhas e depois desaparecem. Há também histórias em que sua presença estaria relacionada a luzes misteriosas ou objetos voadores não identificados. Um dos relatos associados ao fenômeno envolve os chamados Três Homens Sábios, que teriam sido vistos na Inglaterra na década de 1920. As criaturas foram descritas como pequenas figuras usando roupas aparentemente infladas e capacetes, características que posteriormente fizeram com que fossem comparados ao mascote da Michelin. Relatos semelhantes surgiram em outros países ao longo do século XX, fazendo com que os homens Michelin fossem incorporados na ufologia, como um possível tipo de humanoide extraterrestre. Entretanto, como muitos outros seres humanoides, não existem evidências físicas ou científicas que comprovem a existência deles. Por isso, os homens Michelin permanecem como uma lenda ufológica baseada principalmente em relatos de testemunhas. As crianças dos olhos negros são uma lenda urbana moderna sobre supostas criaturas que se parecem com crianças ou adolescentes, geralmente com pele pálida e olhos completamente negros, sem íris ou a parte branca visível do olho. As histórias dizem que elas costumam aparecer à noite perto de carros, casas ou em lugares isolados. Normalmente elas pedem coisas aparentemente inocentes, como uma carona, uma ajuda ou a permissão para entrar em uma casa. O comportamento estranho começa quando a pessoa percebe os seus olhos e sente uma forte sensação de medo ou desconforto. Algumas versões afirmam que elas insistem para serem convidadas a entrar, como se precisassem da permissão da vítima. A história mais famosa está ligada ao jornalista americano Brian Bethel, que afirmou ter encontrado 2 meninos de olhos negros em Abilene, no Texas, em 1996. Segundo o seu relato, eles queriam que ele os levasse até uma casa, mas Bethel ficou cada vez mais assustado quando percebeu os seus olhos. O relato foi publicado na internet e ajudou a popularizar enormemente a lenda. Apesar de existirem muitos relatos posteriores, não há evidências confiáveis de que essas criaturas realmente existam. Pesquisadores do folclore e céticos geralmente consideram o fenômeno uma lenda urbana contemporânea que se espalhou principalmente pela internet. O que torna a lenda assustadora é justamente a combinação de algo inocente, que são crianças pedindo ajuda, com algo profundamente errado, representado pelos olhos completamente negros. O Chuchunya é um suposto criptídeo humanoide associado às regiões mais isoladas da Sibéria, na Rússia, especialmente a região de Yakutia. Ele também é conhecido por nomes como Chuchuna, Tijutijuna e o mais simples de todos, que é o Homem das Neves Siberiano. Segundo os relatos, ele seria uma criatura de aparência bastante humana, com cerca de 1,80 m a 2 metros de altura, com ombros largos, braços compridos, sobrancelhas ou uma testa bastante proeminentes e cabelos longos e desgrenhados. Alguns relatos dizem que ele teria o corpo coberto de pelos, enquanto outros descrevem o Chuchunya usando peles de animais, principalmente de rena. O interessante é que algumas histórias não descrevem o Chuchunya como um macaco gigante, mas como um ser humano selvagem. Por isso, surgiram teorias de que poderia ser uma população isolada de povos antigos da Sibéria, ou até mesmo uma espécie humana arcaica sobrevivente, como os Neandertais ou outros hominídeos. Entretanto, não existe evidência científica de que alguma dessas hipóteses seja reais. Os relatos sobre ele são antigos e vêm principalmente de populações indígenas da Sibéria. Em 1928, pesquisadores soviéticos chegaram a investigar histórias sobre essas criaturas nas regiões dos rios Indigirka e Yana. Décadas depois, continuaram surgindo relatos de pessoas que afirmavam ter encontrado seres semelhantes. Um dos relatos mais curiosos ocorreu no início dos anos 2000. Um animal desconhecido teria sido encontrado morto em uma armadilha na região de Verkhovnyansk. Ele teria a aparência semelhante à de um primata e estaria coberto
coberto de pelos, mas o corpo desapareceu ou teria sido enterrado, impossibilitando uma investigação científica. Diferentemente de criaturas como o Pé Grande, a sua descrição frequentemente parece mais próxima de um humano isolado usando peles de animais do que de um grande primata. Até hoje, porém, não existe prova concreta de que o Chuchunha seja uma criatura desconhecida. O Grassman é um criptídeo dos Estados Unidos, associado principalmente ao estado de Ohio. Ele é descrito como uma criatura humanoide enorme e coberta de pelos, bastante semelhante ao Pé Grande, mas com algumas características próprias. Segundo os relatos, o Grassman teria entre 1,5 m a 3 metros de altura, um corpo muito musculoso, braços longos e pelos escuros ou castanho escuro. Algumas testemunhas também afirmam que os seus olhos poderiam apresentar uma coloração avermelhada ou alaranjada brilhante. Uma característica bastante incomum é o forte cheiro associado à criatura, frequentemente comparado ao odor de alguma coisa em decomposição. Uma das histórias mais famosas aconteceu em Minerva, em Ohio, em agosto de 1978, onde crianças teriam visto uma criatura peluda em uma área de mineração e correram para avisar os seus familiares. Depois disso, o casal teria tido outros encontros, inclusive com a criatura observando a casa pela janela. As pegadas foram encontradas na região, embora não tenham produzido uma identificação conclusiva. O Grassman também é famoso por supostamente construir ninhos ou pequenas estruturas feitas de capim, galhos e outros materiais de vegetação. Há relatos de indivíduos vivendo em grupos e até de mães acompanhadas de filhotes. Alguns relatos atribuem à criatura um comportamento bastante agressivo, incluindo perseguição de pessoas, lançamento de pedras e ataques a animais. Existem ainda histórias muito mais antigas de Ohio sobre homens selvagens vivendo nas florestas, que algumas pessoas posteriormente relacionaram ao Grassman. Porém, não é possível afirmar que essas histórias descrevam realmente a mesma criatura. Apesar da quantidade de relatos, não existe evidências científicas que confirmem a existência da criatura. Por isso, o Grassman continua sendo considerado ainda um criptídeo e uma lenda regional de Ohio, frequentemente tratado como uma espécie de Pé Grande de Ohio. O Homenzinho Vermelho de Napoleão também é chamado de o Pequeno Homem Vermelho do Destino, o que é uma figura lendária do folclore paranormal francês. Ele é descrito como uma pequena criatura semelhante a um anão ou um duende, completamente vestido de vermelho, que aparecia pouco antes de grandes tragédias ou acontecimentos políticos. Segundo a lenda, aparições do Homem Vermelho teriam ocorrido durante séculos no Palácio de Tulherias, em Paris. Entre as pessoas que supostamente o teriam visto estão Catarina de Médici, Henrique IV, Luís XVI e Maria Antonieta. Em várias dessas histórias, a sua aparição era seguida por acontecimentos desastrosos como assassinatos, revoluções ou mortes. Napoleão Bonaparte teria encontrado o Homem Vermelho em 1798 durante sua campanha no Egito. A criatura teria se apresentado como uma espécie de conselheiro sobrenatural e previsto que os planos de Napoleão enfrentariam grandes dificuldades. A lenda afirma ainda que os dois fizeram um acordo. Napoleão teria direito a anos de vitórias, mas deveria seguir determinadas condições. Em 1809, depois de várias vitórias, o Homem Vermelho teria reaparecido e concedido a Napoleão mais 5 anos de sucesso com uma condição, que seria não invadir a Rússia. Porém, Napoleão ignorou o aviso, e em 1812, a sua campanha russa terminou em uma enorme catástrofe que contribuiu para o enfraquecimento do seu império. A última aparição relacionada a Napoleão teria ocorrido em 1º de janeiro de 1814, quando o Homem Vermelho supostamente lhe deu apenas 3 meses para conseguir estabelecer a paz. Pouco tempo depois, Napoleão foi obrigado a abdicar-se. Apesar da história ser bem fascinante e muito fantasiosa, não há evidências históricas confiáveis de que o Homem Vermelho fosse uma entidade real ou de que Napoleão realmente tivesse feito esse pacto. A história parece fazer parte de uma tradição de lendas e superstições associadas à monarquia francesa e ao próprio Napoleão. Curiosamente, a figura do Homem Vermelho também lembra bastante a de Nine Rogue, uma criatura lendária de Detroit, considerada um presságio de desastres.
O Mantaman é um suposto criptídeo do Chile descrito como uma criatura humanoide voadora com características semelhantes à de uma raia. Os relatos são relativamente recentes, começando em 29 de setembro de 2013 em Santiago. Segundo o relato principal, a criatura teria cerca de 1,80 m de altura. Os seus braços seriam ligados ao corpo por grandes membranas de pele formadas por algo parecido como asas. A testemunha comparou sua aparência tanto com a de uma raia quanto a de uma espécie de gárgula. A primeira testemunha, identificada pelo pseudônimo de Ignácio, afirmou ter visto o ser surgir por cima das árvores no Parque Bustamante, em Santiago, e posteriormente fez um desenho da criatura. Um belo desenho, diga-se de passagem. Outros relatos teriam surgido em áreas do Chile, incluindo a comuna de Lo Barnechea, e uma suposta aparição em uma torre de igreja em Santiago. Uma característica particularmente assustadora atribuída ao Mantaman é o seu suposto comportamento agressivo e predatório. Há relatos de que ele teria sido visto devorando cães, embora não apresente evidências físicas que confiem nisso. Existem algumas teorias sobre o que poderia explicar os relatos. Alguns entusiastas da criptozoologia sugerem que poderia ser uma espécie desconhecida de pterossauro sobrevivente, enquanto outras teorias são mais especulativas, como a possibilidade de ser uma criatura extraterrestre. É sempre essa teoria de extraterrestre. Também existem relatos chilenos de outra criatura semelhante a uma raia voadora, o que acabou aumentando o interesse pelo caso. Mas com certeza são outros relatos sem embasamento nenhum e sem nenhuma imagem revelando se realmente essa criatura é real. O palhaço de Sundown, também conhecido como Sam, é uma figura misteriosa associada a um suposto encontro ocorrido em 1973 na ilha de Wight, na Inglaterra. O caso ficou conhecido por envolver duas crianças que afirmaram ter encontrado uma criatura humanoide extremamente estranha perto de uma ponte. Segundo o relato, a criatura tinha cerca de 2 metros de altura, uma cabeça grande e arredondada, uma pele muito branca, olhos azuis em formato triangular e uma boca estranha. Ela também teria apenas 3 dedos nas mãos e nos pés, e além de possuir características que faziam sua aparência lembrar uma mistura de palhaço com robô e extraterrestre. Apesar dessa aparência medonha, o Sam não teria demonstrado nenhum tipo de intenção de atacar as crianças. Muito pelo contrário, ele teria conversado com elas de maneira aparentemente amigável durante algum tempo. A criatura teria dito que era uma espécie de fantasma e também teria dado a entender que existiam outros seres semelhantes a ele. Em determinado momento, as crianças foram embora e contaram o encontro aos adultos. O caso chamou a atenção porque não houve uma explicação concreta da identidade de Sam. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais interpretaram o episódio como um possível encontro com um extraterrestre, enquanto outras pessoas sugerem que possa ser uma pessoa usando uma fantasia, algum tipo de pegadinha ou uma história que acabou sendo exagerada com o tempo. Até hoje, o palhaço de Sundown permanece como um relato inexplicado, principalmente famoso pela aparência bizarra da criatura e pelo comportamento surpreendentemente amigável durante o encontro com as crianças. As pessoas borboletas são uma lenda moderna associada à cidade de Joplin, no Missouri, nos Estados Unidos. A história ficou conhecida por relatos de pessoas, principalmente crianças, que afirmaram ter visto figuras humanoides com asas semelhantes à de borboletas durante o devastador tornado que atingiu a cidade em 22 de maio de 2011. Segundo os relatos, essas criaturas apareciam durante os momentos mais perigosos do tornado e pareciam proteger as pessoas dos destroços. Algumas histórias dizem que uma pessoa borboleta teria pairado sobre uma criança e seu familiar, enquanto outras versões afirmam que elas teriam conduzido sobreviventes para locais seguros. As descrições variam para cada pessoa, mas geralmente apresentam como seres coloridos, luminosos ou de aparência angelical. O aspecto mais interessante da lenda é que muitas pessoas interpretaram essas criaturas como anjos enviados para proteger os sobreviventes. A aparência de borboleta poderia ser simplesmente a maneira de como as crianças imaginaram ou perceberam esses supostos seres durante uma situação extremamente traumática. Depois da tragédia, a borboleta também passou a representar esperança, recuperação e renascimento em Joplin. Existem, porém, explicações mais céticas. Uma possibilidade é que o medo extremo, a confusão e o trauma causado pelo tornado tenham influenciado a percepção e as lembranças dos sobreviventes. Também é possível que histórias contadas inicialmente por algumas pessoas tenham sido repetidas e modificadas com o tempo. Não existe nenhum tipo de evidência física que
demonstre que as pessoas borboletas sejam uma espécie real ou uma criatura desconhecida. Por isso, elas são consideradas mais adequadamente como uma lenda sobrenatural ou um folclore moderno ligado a um desastre e não algum tipo de criptídeo. O que torna o caso tão curioso é justamente a ideia de que, em meio a uma das maiores tragédias da cidade, algumas pessoas acreditaram ter encontrado figuras aladas que representavam proteção e esperança. O Also One é uma suposta entidade extraterrestre associada a um encontro ocorrido em 25 de outubro de 1974 no estado de Wyoming e nos Estados Unidos. O caso ficou conhecido principalmente pelo relato do caçador Cal Higdon e é tratado como um suposto caso de contato alienígena. Segundo Higdon, ele estava caçando alces na região da Medicine Bow National Forest quando encontrou um grupo de animais e tentou atirar em um deles. Porém, algo extremamente estranho aconteceu. O rifle teria disparado sem produzir o recuo e sem fazer barulho. A bala teria saído do cano em uma velocidade tão baixa que Higdon afirmou conseguir acompanhá-la visualmente durante o voo. Foi então que ele percebeu uma criatura humanoide se aproximando. O ser teria cerca de 1,80 m de altura, usava uma roupa preta semelhante a uma roupa de mergulho e possuía uma espécie de cinto metálico com uma estrela amarela de 6 pontas. A sua aparência, entretanto, era bastante bizarra. Ele tinha cabelos extremamente ásperos, pequenos olhos, antenas, uma boca sem lábios, com dentes grandes e o rosto aparentemente se misturava diretamente com o pescoço. Em vez da mão direita, havia uma estrutura pontiaguda semelhante a uma broca. A criatura teria falado inglês com Higdon e se apresentou como Also One. Ele ofereceu ao caçador 4 comprimidos dentro de uma embalagem pequena e transparente e posteriormente perguntou se ele queria acompanhá-lo. Higdon teria concordado e em seguida percebeu que estava dentro de uma nave em formato de cubo. Ele afirmou posteriormente que foi levado para conhecer o planeta de origem da criatura. Um dos aspectos mais estranhos do relato é justamente a suposta manipulação do tempo. Além da bala parecer estar se movendo extremamente devagar, Higdon teria experimentado um período de tempo que não conseguia explicar, como se alguns acontecimentos tivessem sido simplesmente pulados. Algumas versões da história interpretam isso como uma espécie de capacidade de acelerar ou desacelerar o tempo. Apesar de ser uma história bastante peculiar, não existem provas científicas de que Also One tenha sido um extraterrestre real. Muitos céticos consideram que o caso pode ser uma fraude, embora também observe que não há evidências definitivas para provar que Higdon inventou tudo. Portanto, o Also One permanece como um relato ufológico não comprovado, interessante principalmente pela aparência bizarra do ser e pela alegação de manipulação temporal. A lesma de Crimeia é uma suposta criatura extraterrestre associada a um relato ocorrido em 18 de novembro de 1998 na região de Dale-Coy, na Crimeia. O caso teria sido testemunhado por 4 meninos que estavam próximos de uma escola. Segundo o relato, os garotos ouviram um som estranho e gutural atrás deles e viram uma criatura humanoide passando por cima de uma cerca. Ela teria aproximadamente 1,70 m de altura, uma cabeça grande, com 2 olhos enormes e vermelhos e um corpo achatado e quadrado. Os seus braços eram extremamente longos, chegando ao chão, terminando em 3 dedos ou garras pretas. O restante do corpo seria semi-transparente e de uma aparência semelhante à de uma fumaça cinzentada. A criatura aparentemente não possuía boca, nariz, orelhas ou pelos. A parte mais estranha aconteceu quando a criatura se aproximou de um dos meninos e tocou em seu ombro. Ele não sentiu peso e nem dor, mas os garotos perceberam que havia algum tipo de dispositivo preso no cotovelo da criatura. Quando ela apertou um botão com uma das garras, teria acontecido algo aparentemente surreal. O corpo da criatura foi sugado através da parede da escola. Por alguns instantes, apenas os seus olhos vermelhos ainda poderiam ser vistos através da parede. Depois do encontro, o garoto que havia sido tocado ficou com a pele avermelhada no local, embora sem sentir nenhum tipo de dor ou queimadura. Os 4 ficaram extremamente assustados e voltaram correndo para a sala de aula. A lesma de Crimeia é classificada na criptozoologia e em outros locais, principalmente em comunidades de paranormal, como um possível alienígena, embora não exista evidências científicas que confirmem que a criatura realmente tenha existido. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos ser bem honestos. Olha só a descrição da criatura e as pessoas que viram isso foram 4 moleques que estavam indo pra escola. Dizer que tem comprovações que esse bicho seja real é surreal, né?
O Homem de Capa de Clifton Heights é uma figura misteriosa supostamente avistada em Clifton Heights, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1916. Ele é descrito como uma figura humanoide alta, usando uma capa longa e preta e um capuz que escondia praticamente o seu rosto inteiro. Algumas testemunhas acreditavam estar vendo um homem, enquanto outras diziam que poderia ser uma mulher. O relato mais famoso aconteceu em uma noite de novembro de 1916. Um homem chamado Joseph Austin estava acompanhando uma jovem para casa quando, em uma rua próxima à Avenida Fairview, uma figura alta vestida de preto apareceu repentinamente diante dos dois. O estranho colocou as suas mãos longas no rosto de Austin e murmurou algo que ele não conseguiu compreender. Apesar do susto, ele não atacou e nem feriu o casal. Ele simplesmente fugiu rapidamente. Depois disso, centenas de pessoas começaram a procurar o misterioso homem pelas ruas. Alguns jovens chegaram a encontrar uma pessoa usando uma capa em um pequeno pomar, mas ela conseguiu escapar antes de ser capturada. No dia seguinte, o suposto homem de capa continuou sendo procurado, inclusive com a polícia tentando se disfarçar para pegá-lo. O intrigante é que não existe características claramente sobrenaturais comprovado no caso. Há duas principais possibilidades: que fosse simplesmente uma pessoa fazendo uma brincadeira ou assustando moradores, ou, na interpretação mais paranormal, poderia ser algum tipo de ser interdimensional, basicamente. Por isso, o tal homem de capa é mais bem entendido como uma lenda urbana antiga, envolvendo um enmascarado e não identificado. O humanoide de Quinula é um suposto ser extraterrestre associado a um caso de avistamento de OVNI ocorrido na Finlândia em 1971. Em 2 de fevereiro de 1971, duas mulheres finlandesas estavam viajando de carro quando perceberam uma luz misteriosa acompanhando o veículo. Em determinado momento, elas afirmaram ter visto uma pequena criatura com cerca de 90 centímetros de altura, usando um traje verde amarronzado e um capacete. O ser atravessou a estrada dando pequenos saltos e desapareceu em uma área isolada. 3 dias depois, em 5 de fevereiro, ocorreu o encontro mais famoso, que foi o de 2 jovens lenhadores que trabalhavam perto de Kangaskila, na região de Quinula. Um dos lenhadores teria percebido um objeto metálico pairando entre as árvores. O objeto parecia ter 2 discos sobrepostos, aproximadamente 4,5 metros de diâmetro, apoiados por 4 pernas finas. Uma abertura surgiu na parte inferior da nave e dela saiu uma criatura pequena, também com aproximadamente 90 centímetros de altura. Ela estaria completamente coberta por um traje verde com um visor na cabeça semelhante ao de um capacete de mergulho. Os seus movimentos eram descritos como rígidos e estranhos, quase como se estivessem deslizando ou saltando sobre a neve. O detalhe mais bizarro aconteceu quando o lenhador tentou se aproximar da criatura. Quando a criatura começou a voltar para a nave, ele teria conseguido segurar seu pé. Segundo seu relato, o traje estava extremamente quente e queimou a sua mão, deixando marcas que supostamente permaneceram por semanas. A criatura então teria flutuado de volta para a nave, que decolou e desapareceu rapidamente. Depois do acontecimento, os 2 homens disseram ter ficado com dificuldade para falar e se movimentar durante quase 1 hora. O único vestígio físico mencionado foi a série de marcas arredondadas da nave atribuídas ao pouso da nave. O caso, porém, é controvérsio. Algumas versões afirmam que a história poderia ter sido uma brincadeira ou uma fraude, possivelmente relacionada a um radialista local que teria incentivado os lenhadores a inventar o relato. Por isso, não existe evidência científica que confirme que a criatura era realmente um extraterrestre. O fantasma do Palácio de Hampton é uma das histórias paranormais mais conhecidas associadas ao Hampton Court Palace, um antigo palácio real inglês ligado principalmente ao Henrique VIII. O caso ficou famoso principalmente por uma aparição registrada por câmeras de segurança em 2003. Em outubro daquele ano, funcionários perceberam que uma pesada porta corta-fogo do palácio estava se abrindo sozinha. O fenômeno aconteceu durante 3 dias consecutivos. No primeiro dia, as câmeras mostraram apenas a porta se abrindo. No segundo dia, porém, apareceu uma figura estranha, aparentemente vestida com uma longa roupa de época que parecia aproximar-se da porta e fechá-la. No terceiro dia, a porta voltou a se abrir, mas a figura não apareceu novamente. Algumas análises sugeriram que a figura poderia simplesmente ser uma pessoa usando roupas de época, possivelmente relacionada a atividades ou exposições do palácio, enquanto a abertura das portas poderia ter causas físicas. Portanto, apesar de a filmagem ser realmente curiosa
curiosa, ela não constitui uma prova de que um fantasma tenha sido registrado. A imagem da criatura chamou a atenção porque a sua aparência era bastante bizarra. Ela parecia ter um corpo humano coberto por uma espécie de túnica comprida, mas a baixa qualidade da gravação dificultava identificar claramente seu rosto e seus detalhes. A imprensa britânica divulgou o caso em dezembro de 2003 e a gravação rapidamente se tornou uma das imagens de fantasmas mais famosas do Palácio de Hampton. A aparição parece mostrar uma pessoa de aparência fantasmagórica fechando uma porta, mas a sua verdadeira identidade nunca foi estabelecida. O caso ganhou fama por ter sido registrado por uma câmera de segurança em vez de depender apenas de relato de uma testemunha. O Abarimon é uma criatura lendária descrita em textos da antiguidade e posteriormente incorporada ao imaginário medieval. A história é especialmente curiosa porque mistura relatos sobre povos distantes, criaturas fantásticas e características físicas consideradas impossíveis. Segundo a tradição, os Abarimon seriam uma tribo humanoide que vivia em uma região montanhosa da Ásia, associada ao Monte Imaus, que poderia corresponder aproximadamente às regiões dos atuais Himalaias ou Hindu Kush. A característica mais estranha desse povo eram os pés voltados para trás. Tipo um curupira, basicamente. Mesmo com essa deformidade, eles seriam capazes de correr em velocidades extraordinárias. Eles também eram descritos como pessoas selvagens e são extremamente difíceis de capturar, vivendo junto de animais selvagens. Porém, havia uma peculiaridade ainda mais estranha. Segundo o relato atribuído a Baiton, um agrimensor que acompanhou Alexandre o Grande, os Abarimons conseguiam respirar o ar do vale onde viviam. Se eles saíssem daquela região e permanecessem muito tempo em outro lugar, eles não conseguiriam respirar normalmente. Isso explicaria por que ninguém teria conseguido capturá-los e levá-los para outros territórios. A história foi registrada na Europa principalmente por Plínio, o Velho, em uma história natural. Relatos semelhantes também aparecem em obras de Aulo Gélio. Com o passar dos séculos, a história foi sendo incorporada a mapas e bestiários medievais, onde povos fantásticos eram frequentemente colocados nas regiões desconhecidas do mundo. Uma possível explicação é que o relato tenha surgido de uma interpretação exagerada de povos ou indivíduos reais encontrados em regiões remotas. A ideia dos pés invertidos também poderia ter sido resultado de uma descrição mal compreendida de marcas de pegadas, deformidades ou alguma característica cultural. Ainda assim, não existe nenhuma evidência de que uma raça de humanos com os pés voltados para trás tenham realmente existido.